Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso aquecimento para a jornada da Rede Sim. E hoje o que eu vou falar para vocês nessa aula, eu vou falar sobre a organização dos seus processos quando vocês forem fazer uma abertura de uma nova empresa. Só que toda essa organização, ela vai se repetir também em alguns dos passos para os processos também de alterações contratuais, que é o que você precisa na coleta ali dos dados quando você for alterar uma empresa. Então, hoje a gente vai focar basicamente no processo de abertura dessas empresas, tá bom? Vamos lá, vamos começar colocando aqui no chat pra gente de onde vocês estão falando, tá? Que eu tô acompanhando aqui o chat, isso, começa a colocar aí de onde você está falando, o seu nome, tá bom? E também, vamos lá, você acompanhou a primeira aula da jornada do aquecimento? Isso, fala aí para mim também nos comentários se você estava na primeira aula. Vamos lá, para você também que não estava na primeira aula, não se preocupa, tá? Dentro do seu grupo, o seu grupo de WhatsApp, se você está inscrito na jornada da Rede Sim, lá dentro você vai ter acesso aos links de gravação das aulas anteriores, tá bom? Então não se preocupa de você não ter participado ainda da primeira aula, tá bom? Ok, mais um recado importante aqui para vocês. Vamos ajudar esse conteúdo a chegar a mais pessoas que estão inscritas na jornada da Rede Sim. E como é que você pode fazer isso? Já deixa aqui o seu like nessa aula aqui, se você está acompanhando aqui pelo YouTube. E outro detalhe, para você conseguir colocar os seus comentários aqui no nosso chat, é imprescindível que você faça a sua inscrição no nosso canal. Depois, dentro do nosso canal, a gente tem vários conteúdos falando somente sobre os processos e dados ali sobre as juntas comerciais. Vamos lá, deixa eu acompanhar aqui o meu chat, deixa eu ver como é que está o pessoal. Aí, tudo bem? Então vamos lá, basicamente como é que você começa a organização do seu processo de abertura de uma nova empresa. Então você precisa organizar esses dados, que é aquela primeira fase onde você está fazendo ali a entrevista com o cliente, seu futuro cliente que vai abrir ali um novo processo, e eu vou colocar aqui algumas informações aqui para a gente começar a trabalhar aqui o nosso processo. Então vamos lá. Deixa eu aumentar aqui um pouco essa fonte. Beleza, eu tenho o primeiro tópico aqui, que é a definição do tipo jurídico. Então vamos lá. Por onde que você começa o seu processo? Definindo ali justamente o tipo jurídico. Só que hoje o tipo jurídico ele está relacionado ali à quantidade de pessoas integrantes, deixa eu colocar aqui, a quantidade de integrantes que irão participar da empresa. Então, tá aqui, ó, coloquei aqui na informação. Então, por que eu falei, citei aqui dessa quantidade de pessoas que irão participar da empresa? Porque você pode ter uma empresa com somente um único titular, sendo ela tanto empresária individual como sociedade empresária limitada. E aqui está o ponto: não existe SLU, Sociedade Limitada Unipessoal, porque aqui nós estamos tratando do tipo jurídico que você vai fazer o registro da empresa na junta comercial. E esse termo SLU, ele não existe no sistema da junta comercial. Então vamos contar como é que funcionava essa história desse termo Sociedade Limitada Unipessoal antes dessa mudança que está vigorando agora no registro empresarial. A sociedade empresária limitada, ela deveria ser composta por no mínimo 2 pessoas. Então, o que acontecia? Muitas das vezes o empresário ele pegava apenas um sócio figurativo e colocava ele lá no seu quadro de sócios com apenas 1% do capital.
e os outros 99% representava de fato o dono da empresa. O que acontecia? Quando esse sócio ele precisava retirar essa pessoa, ele fazia um processo de alteração contratual, fazia a retirada dessa pessoa e no seu contrato ali ele deveria especificar que a sociedade estaria ficando na condição de unipessoalidade, tá? Só que dentro dessa cláusula a gente precisava mencionar que ela teria que observar o prazo de 180 dias, então ela poderia ficar nessa condição de unipessoalidade por apenas 180 dias. Dentro desse prazo, ela deveria alterar, escolher se ela iria continuar com apenas um único titular. E se ela fosse continuar com um único titular, ela teria que transformar o seu tipo jurídico de sociedade empresária limitada para empresário individual, que ainda hoje existe, ou então para uma EIRELI, que não existe hoje em dia, tá bom? Então existia essa regra, então a empresa ela ficava nessa unipessoalidade. Vamos lá, tem uns 2 a 3 anos aí que essa regra ela foi alterada. Então, com a Lei da Liberdade Econômica, isso aí foi alterado e permitiu. E nessa mudança, o que aconteceu? Foi extinto a natureza jurídica da EIRELI, tá? A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, e foi alterado lá o artigo que falava da composição do quadro de sócios da limitada, que antes era que ela poderia ser constituída com no mínimo 2 integrantes, com a alteração da regra que passou a valer que a empresa limitada ela poderia ser constituída com apenas um único sócio, um único titular. É isso mesmo. Então, por isso que quando a gente vai abrir agora uma nova empresa, a gente já não abre mais como empresário individual. Existem pessoas que ainda querem abrir como empresário individual, mas não conseguem observar os benefícios que se tem de se fazer uma empresa como sociedade empresária limitada, com apenas um único titular. Porque dentro da sociedade empresária limitada, a gente consegue redigir cláusulas mais protetivas ali para o negócio da empresa, tá? E essas cláusulas, a gente pode trazer também cláusulas que são equiparadas, que estão lá na lei das SAs. Então, a gente pode trazer fundamentos lá das leis das SAs para colocar também nos nossos contratos. Então, hoje não faz muito sentido ficar abrindo empresa como empresário individual, apesar de ainda existir essa natureza jurídica. Então, se o seu cliente ele é apenas uma única pessoa que vai figurar no quadro ali da empresa, então ele tem essas duas opções. Ou faz como empresário individual, ou faz como limitada. E você, como profissional da área, tem que orientar ele a seguir pelo esse caminho da limitada, que vai ser muito melhor, tá? Agora, se a empresa ela tem 2 ou mais pessoas dentro do seu quadro, aí já não tem jeito. É obrigatório que ela caminhe pelo tipo jurídico de sociedade empresária. Então, essa é a diferença dos processos logo nesse começo, tá? Então, você precisa entender qual que é esse tipo jurídico que você vai definir ali para o seu cliente. E mais para frente a gente vai explicar muito bem essas diferenças entre empresário individual e sociedade empresária limitada, por que existe essa vantagem de se utilizar a sociedade empresária limitada. Um dos grandes benefícios é o processo ali quando o empresário ele falece. Infelizmente o processo ele cai ali em processo de inventário. Na limitada, a gente já consegue definir regras para o falecimento do sócio e como que a empresa, a sociedade vai se comportar.
né? Então acontece que ali na sociedade limitada a gente já consegue prever que ela não vai precisar de inventário ali no seu processo. Então a gente já consegue colocar essas regras dentro do contrato. Ó, então, beleza, definimos aqui qual que vai ser o caminho ali do tipo jurídico da empresa. Qual que é o próximo item? Tá aqui, ó, nome empresarial. Deixa eu buscar aqui. Nome empresarial. E aqui no nome empresarial, o que a gente precisa ter atenção aqui? Beleza, está aqui o nome empresarial. No caso, o nome empresarial, a gente tem duas escolhas aqui também. Vamos lá. Razão social ou denominação social. Vamos lá. Então, isso aqui você precisa definir junto com o seu cliente. E assim, às vezes o seu cliente ele não entende das regras do registro empresarial. Então, ele vai te passar nomes que você já precisa analisar ali junto com ele e falar para ele que esse nome não é passível de registro, porque está fora ali das regras do registro empresarial. Então, vamos lá. Se, no caso, o cliente for um empresário individual, então logo ele só tem a opção de utilizar aqui, ó, razão social, que é, no caso, o próprio nome do empresário. Então, deixa eu colocar aqui como exemplo. Vamos lá. Lucas Alves da Silva. Então, tá aqui. Esse aqui é o nome do empresário. Ele pode utilizar o nome dele por completo ou então abreviar os prenomes, tá? Aqui, ó. Então, esses dois aqui, ele pode abreviar. O que ele não pode abreviar é isso daqui, ó. O último sobrenome e se tiver essas palavras aqui, ó, de Silva, da Silva, esse aqui você precisa também manter. Então, como empresário individual, tem que seguir aqui essas regras da razão social. E aqui você pode também, se quiser, adicionar parte da atividade. Então, aqui você pode colocar o nome do próprio empresário, mas essa partícula aqui que é opcional, tá bom? Então, tá aqui, ó. Isso aqui, razão social apenas para empresário individual. Agora, se for uma sociedade empresária limitada que você definiu aqui, ela pode usar as duas coisas, tanto a razão social como a denominação social. Na razão social, o que vai mudar é que ao final aqui do nome, ele precisa colocar a partícula limitada. Tá? Deixa eu até botar ele para cá. Vamos lá, ficar melhor. Tá aqui, ó. Deixa eu reduzir isso aqui. Aqui, ó, a partícula limitada ao final. Tá aqui, ó. Ao final, ele precisa colocar aqui essa partícula limitada. E isso para razão social. Agora, ele pode utilizar também a denominação social. Ah, detalhe, vamos lá, deixa eu pegar aqui, vou fazer aqui um outro exemplo. Vamos supor que não tem, que tem duas pessoas. Então, vamos lá. Vamos lá, tem essas duas pessoas aqui. Então, na razão social, tá aqui, ó. Só tem uma única, falando de uma única pessoa aqui, eu tenho que colocar aqui o aditivo e-cia, limitada. Então, esse e-cia, o que acontece? Eu não preciso mencionar o nome dos outros sócios aqui no nome empresarial.
Então, ele identifica que existem mais sócios na empresa, na composição do quadro societário. Então, eu posso compor a razão social desta forma, ou então eu posso pegar aqui o sobrenome dos dois, Silva e Góes Limitada. Então, tá aqui, ó. Posso colocar desse jeito aqui, ó. Pegar aqui Silva e Góes Limitada. Então, posso fazer desse jeito aqui também, ó. Então, sempre que você tiver ali no nome empresarial partes do nome do empresário ou do quadro de sócios ali, sempre isso vai ser uma razão social, tá bom? Agora, a questão da denominação social já envolve ali a questão de palavras inventadas ou criadas ali para a empresa. Então, é muito comum essa denominação social ela ter relação com a atividade empresarial. Então, vamos lá. Vamos supor que são esses dois sócios com a atividade principal de serviços de treinamento profissional. Vamos supor que a atividade principal seja isso daqui. Então, o que eles podem fazer como denominação social? Então, eles têm que fazer uma ligação com esse termo aqui, ó, serviço de treinamento profissional, que é a atividade deles. Então, deixa eu ver aqui, deixa eu ver como é que a gente vai compor esse nome aqui. Então, olha só, eu coloquei aqui, ó, treinamento profissional limitada. Então, essa aqui é a parte final. E eu poderia colocar aqui, ó, Silva e Góes, treinamento profissional limitada. Então, eu poderia fazer aqui, isso aqui é uma, deixa eu colocar aqui, denominação social. Então tá aqui, Silva e Góes, treinamento profissional. Apesar de ter o sobrenome dos dois aqui no nome empresarial, isso por si só não se caracteriza uma razão social, porque são partes do nome vinculadas aqui à atividade da empresa. Então, você tem que ter atenção a isso daqui, tá bom? Passados essa parte aqui do nome empresarial, então, resolvido isso daqui, chegamos aqui agora nas atividades da empresa. Vamos lá. Vamos levar em consideração aqui, vocês falaram aqui que era treinamento profissional. Vamos lá, vamos achar aqui. Você tem que achar aqui os quinais, né? Espera aí. Basta você colocar aqui, ó, treinamento profissional. Tá aqui, ó. Opa, deixa eu voltar aqui. Aqui, ó, treinamento e desenvolvimento profissional. Então, esse aqui é o código da atividade econômica. Então, tá aqui, ó, atividades da empresa. Atividades da empresa, você tem que separar entre objeto social, então, texto do objeto, e KNAI, que são os códigos, atividades. Então, vamos lá. O código da atividade tem principal e secundários. Beleza?
Então tá aqui, atividade principal, então tá aqui, ó, treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial. Esse mesmo texto eu posso pegar ele e colocar aqui. Não tem problema, só que tem um detalhe, tem atividades que você não pode simplesmente copiar o texto do código do KNAI e jogar aqui no texto do objeto. Porque o que acontece? Vamos lá, para a gente entender melhor aqui. E aqui, ó, dentro da classificação do KNAI, está dizendo aqui, ó, notas explicativas. Essa subclasse compreende as atividades de treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial. Então, é isso aqui que essa atividade faz, tá? Deixa eu pegar aqui um código. Aqui, ó. Esse daqui. Esse código aqui eu vou colocar ele como secundário. Então, deixa eu ver aqui. Vamos lá, secundário. Então, tá aqui. Se eu pegar e vier aqui e copiar isso daqui e colocar aqui, eu já tenho um problema. Por quê? Por que eu tenho um problema? Olha só, eu coloquei aqui, ó, outras atividades de ensino não especificadas anteriormente. Outras atividades. O que são outras atividades? Não especificadas anteriormente. O que é isso? Porque o objeto social ele deve ser descrito de forma clara e específica. Quando você coloca esses termos aqui dentro do objeto da empresa, cabe à junta comercial dar exigência no seu processo. Ele não deixa você seguir com o seu processo de viabilidade. Agora, se você trabalha com o sistema da JUSESP, ainda é mais perigoso. Sabe por quê? Porque quando você preenche lá o processo de viabilidade da JUSESP, essa viabilidade ela não é analisada antes de você criar o processo, diferente de outros sistemas integradores. Então, você está ali no processo de criação da sua viabilidade, você transmite ela, você precisa aguardar a análise da parte de junta comercial e da parte de prefeitura. E a junta comercial, ela já vai pegar e já vai dar uma negativa aqui na tua viabilidade em relação ao objeto social. Já com o sistema da JUSESP, eles deixam você colocar o que você quiser, você registra o processo, depois que o seu contrato foi autenticado, que gerou o seu CNPJ, vai para uma parte de cadastro, uma próxima revisão, e ali a pessoa de cadastro ela vai olhar, opa, o objeto dessa empresa aqui é um objeto indeterminado, não está específico. Vou colocar uma pendência. Coloca uma pendência, o seu contrato não sai e você precisa entrar com uma alteração contratual. E aqui você já tem que pagar um novo ato para registrar ali na junta comercial. Olha só o problema que você arrumou. Então, vamos lá. Outras atividades não especificadas anteriormente. Então, sempre que você pegar aqui que tiver isso aqui, ó, outras atividades não especificadas anteriormente, e também a palavra em geral, você precisa analisar o que tem aqui, ó. Vem aqui nas notas explicativas. Vamos lá. Compreende o quê? As instituições que oferecem cursos de educação profissional de nível básico, de duração variável, destinados a qualificar e requalificar os trabalhadores independentes de escolaridade prévia, não estando sujeito à regulamentação curricular, as atividades de curso de datilografia, as atividades de professores autônomos constituídos como empresários individuais, exceto de esporte, de arte, cultura e de idioma, atividades de ensino não especificadas anteriormente. Então, tudo isso daqui faz parte desse KNAI aqui. Então, o que você poderia colocar no objeto da empresa?
Lembrando, você não pode colocar essa palavra aqui e nem outras atividades, outras. Tá? Então, sobraria apenas atividade de ensino. Só que aí, somente atividade de ensino ficaria muito vago. Que continua sem ser indeterminado. Ensino de quê? Tá? Então, ó, a gente poderia pegar aqui atividades de ensino. Vamos lá, então vamos tirar aqui outras. Então, atividades de ensino, então tá aqui. A gente vem aqui, ensino de cursos. Ó, poderia colocar isso daqui, ó. Deixa eu olhar aqui. Poderia colocar assim, ó, atividades de ensino de cursos de educação profissional de nível básico e de duração variável. Pronto. Tá feito. Isso daqui representa o que tem neste KNAI aqui, ó. Tá? Aí aqui também, em geral, vamos lá, vamos olhar aqui. Deixa eu pesquisar aqui. Se tem em geral. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar uma atividade aqui. Deixa eu ver isso daqui. Comércio atacadista de materiais de construção em geral. Então, esse termo aqui também, ó, em geral, você deve retirar do seu processo. Então, ficaria somente comércio atacadista de materiais de construção. E aqui, ó, sem especialização. Então, você poderia especificar, tá, o que são esses materiais de construção. Então, voltando aqui, então tá aqui, ó, atividade da empresa. A gente tem que ter a questão, atenção aí no objeto social e também nos códigos das atividades econômicas. Então, mostrei aí para vocês como que vocês vão organizar isso daí. Então, texto tem que ter texto de objeto e os códigos de KNAI. Agora, vamos passar aqui para o endereço da empresa. Então, vamos lá. Endereço da empresa, o que acontece? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu aumentar aqui. Tipos de endereço. Então, você precisa saber se o endereço é do tipo comercial ou endereço, vou botar aqui para baixo, endereço fiscal. Tipos de endereço. Então, vamos lá. Você precisa perguntar para o empresário ali da empresa qual que é a forma que ele vai exercer essas atividades dele. Esses treinamentos, ele vai exercer no local do endereço da empresa, então ele vai ter o atendimento ali a pessoas, ele vai dar aula ali a pessoas ali no local da empresa, sim ou não? Então, se ele falar, não, eu preciso de um endereço de portas abertas para a rua, eu preciso fazer atendimento ali de pessoas, então, logo, ele tem um endereço do tipo comercial. Então, sempre que o endereço da empresa ele precisar receber alguém, fazer atendimento ali ao público ou fazer venda ou comércio de mercadorias ali no local, ele é do tipo comercial, então ele tem um estabelecimento fixo de portas abertas para a rua. Diferente aqui do endereço fiscal, que o endereço fiscal nada mais é de que você informar apenas o endereço para recebimento de correspondência. As suas atividades que foram colocadas lá dentro do processo de abertura da empresa não serão desenvolvidas
no local desse endereço da empresa. Uma pausa aqui para tomar uma água. Então, vamos lá. E isso você precisa também indicar dentro do processo de viabilidade da empresa. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, ó. Aqui no portal do Via Rápida da empresa, quando você vai fazer uma nova viabilidade de inscrição, enquadramento da empresa, órgão junta comercial, vou colocar como sociedade empresária limitada. Bem aqui, ele te faz essa pergunta, ó. A empresa terá estabelecimento? Aqui é a definição se vai ser um endereço comercial ou um endereço fiscal. Quando você fala aqui que não, tá? E põe todos os dados do endereço, lá a forma de atuação da empresa, ela não pode ser em estabelecimento fixo. Você tem que marcar lá dentro do processo atividades desenvolvidas fora do estabelecimento, tá bom? Então, o cliente ele já alinhou isso com você, qual que seria a forma do endereço e te passou o endereço. Só que ainda assim, você precisa fazer a validação desse endereço na base cadastral, porque ele vai te passar o endereço é o logradouro, a Rua Joaquim Murtinho, número tal, complemento. Sala tal, andar tal, precisa ver se tem complemento. Complemento ali é opcional, mas se tiver, você precisa informar ali no seu processo, bairro, cidade, estado e o principal aqui é o CEP. Quando ele te passa ali um comprovante ali de um documento, no mesmo instante você precisa checar esse documento, esse CEP, esse endereço, já na base cadastral dos Correios. Porque os sistemas das juntas comerciais, eles só aceitam dados que existe de endereço que existe na base de CEP dos Correios. E às vezes o CEP até existe, só que ele dá um endereço diferente do que foi informado ali pelo empresário. Então, ali no momento que você já estiver tratando disso com ele, ou pode ser no momento seguinte, já revisar todas essas informações e esse CEP, esse endereço, você precisa consultar ele no sistema. Porque se você não faz essa verificação, na hora que você for criar o seu processo, você vai se deparar com esse problema, que ou o endereço é diferente, relacionado ao CEP, ou então o CEP é inválido. Então, você precisa verificar isso com o seu cliente antes de fazer o seu processo. E outra que você precisa também do IPTU do endereço, área total e área utilizada pela atividade. Então, se for um endereço fiscal, bota ali uns 10 a 20 metros quadrados, entendeu? Então, feito essa validação, então passamos por isso aqui. Mas lá na frente a gente vai mostrar também detalhes que no endereço da empresa ainda precisa de várias informações complementares que serão enviadas ali para a base da prefeitura, para análise da prefeitura. Aqui na parte de integrantes da empresa são os dados do integrante, tá? Então, das pessoas que irão compor o quadro de sócios. Então, CPF, nome, endereço completo, né? Contatos. Então, basicamente é isso aqui, ó. CPF, nome, identidade, endereço, contatos com e-mail / telefone. Beleza, essas são informações básicas, só que ainda assim, se temos uma sociedade empresária limitada
composta com mais pessoas, tem um detalhe bem aqui, ó, que é a qualificação. Qualificação que você vai indicar dessa pessoa lá para o sistema da Receita Federal, lá no DBE. Opa, tá muito grande aqui. Lá no DBE da Receita Federal. Então, a qualificação, ela pode ser de, vamos lá, sócio, deixa eu ver, administrador. Esse aqui é não sócio. E aí temos as duas condições juntas, sócio-administrador. Então, você precisa definir qual dessas qualificações cada sócio vai ter, tá? Então, sócio é aquele que participa do capital da empresa. Administrador não sócio é aquele que não tem parte no capital da empresa, mas ele tem uma função de gerência dentro do CNPJ. Já o sócio administrador é aquele que põe dinheiro no negócio e, ao mesmo tempo, ele também trabalha com funções administrativas dentro do negócio. Definidos isso daqui, você precisa também definir responsável pelo CNPJ. E aqui o responsável pelo CNPJ precisa ter no mínimo condição de administrador. Então, se ele tem essa função aqui, na sua qualificação, ele pode ser responsável pelo CNPJ. E o responsável pelo CNPJ só pode ser uma única pessoa, e ela precisa estar ali no quadro de sócios e administradores da empresa. Então, aqui, um sócio administrador pode ser responsável pela empresa e também um administrador não sócio também pode ser responsável pela empresa. Tá? Só que o detalhe é, não posso ter mais de um. Esses dois, eles estão elegíveis a ser responsável pela empresa. Mas dentro do cadastro você vai colocar apenas uma única pessoa aqui, ó, que tenha um desses dois aqui que tenha a condição de administrador, pode ser o responsável pelo CNPJ da empresa. E também, vamos lá, a participação, o capital. Então aqui você já precisa definir o valor em reais. Tem muita gente que coloca em porcentagem e aí depois precisa ficar fazendo cálculo, tá? O ideal é porque para a Receita Federal você informa o valor já em real, não é em porcentagem. Porcentagem é algo que é opcional você colocar dentro do seu contrato. Tá bom? Então, integrantes da empresa, a gente já tem essas informações. E agora, tá aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Capital da empresa. Então, vamos lá. Como é que vai ser definido esse capital da empresa? Deixa eu ver aqui. O capital da empresa, o que acontece? Você precisa definir de que forma vai ser composto o capital da empresa. Se é em dinheiro ou vai ser em bens, móveis ou imóveis. Então tá aqui. Isso aqui você precisa alinhar dentro do negócio, tá? Então com o seu cliente. Então, é um capital de 100 mil. É 100 mil reais em dinheiro ou bens móveis e imóveis. Também pode ser dinheiro mais bens. Então pode ser isso aqui, ó.
dinheiro mais bens. Você pode fazer isso daqui. Outro detalhe é que tem que definir se o capital vai ser integralizado ou a integralizar. O que significa aqui, ó? Integralizado. Integralizado é o valor que você já tem disponível para você colocar no ato de abertura. Então, você precisa definir isso daí. E isso é o que compõe a sua cláusula. O valor, tá? Deixa eu colocar aqui. Que define a cláusula do capital. Valor, deixa eu colocar aqui. Valor do capital social é quantidade de cotas sociais, valor da cota social e forma de integralização. Então tá aqui. Você precisa dizer qual que é o valor, por exemplo, 50 mil. Deixa eu ver aqui. 50 mil. Quantidade de cotas. 50 mil cotas. R$1 cada cota. Integralizados em moeda corrente nacional. Basicamente é esse daqui, só que colocado de uma outra forma, com um texto mais específico para isso. Então, esses são os pontos que você precisa ter na cláusula de capital. Então, valor do capital, quantidade de cotas, valor de cada cota, forma de integralização em moeda corrente nacional ou em bens a serem discriminados. E aqui, essa parte de bens, você precisa detalhar quais são esses bens dentro da cláusula do capital. Essa parte aqui, ó, integralizado, então vocês entenderam. Aqui, os sócios, eles têm os 50 mil para colocar ali no registro da empresa, tá? Não que a junta comercial vá fiscalizar se de fato você tem, mas você precisa especificar, tem que declarar dentro do seu contrato. Agora, quando você fala a integralizar, você está dizendo, ó, o capital da empresa é de 50 mil reais, serão 50 mil cotas no valor de R$1. A integralizar. Então, a integralizar é no futuro. Então, você não tem disponível todo esse valor ali. Você até pode ter parte desse valor, por exemplo, deixa eu colocar aqui, integralizados neste ato, 10 mil. Então, posso ter 10 mil dividido entre os sócios, mais 40, deixa eu colocar aqui, 40 mil a integralizar no prazo X. Então, aqui você precisa definir data. Quando que esse capital, esse restante desses 40 mil, você vai colocar na empresa, tá? Então, entendido essa parte aqui de integralização,
E aí, pessoal, coloca aí no chat aí para mim se vocês estão entendendo toda essa lógica aqui, dessa explicação aqui de todo esse processo. Vocês já tinham caído em algum problema desses, tá? Então, passamos aqui pela definição do tipo jurídico, do nome empresarial, as atividades da empresa. Então, percebam que tem palavras que você não pode colocar aqui no objeto. Temos também a questão dos códigos quinais, ou endereço da empresa, que pode ser do tipo comercial ou endereço fiscal, a validação que você precisa fazer dentro do seu processo, os integrantes. Então, entendemos aqui a questão do responsável também pelo CNPJ. E aqui na parte de capital, a gente explicou como vocês compor aqui a cláusula de capital, explicamos aqui sobre integralização e a integralizar também, a forma que você pode compor o capital, dinheiro, bens e dinheiro mais bens, móveis ou imóveis. Beleza, pessoal? E aí, o que vocês estão achando? Estamos caminhando já para o finalzinho aqui, mas tem alguns detalhes aqui ainda para a gente mostrar para vocês. Então, vamos lá. Então, definimos tudo isso, ainda tem a parte aqui, ó, de informações complementares. O que são essas informações complementares? São informações que a prefeitura vai pedir. Então, se é comum você já trabalhar com uma certa cidade, o que você deve fazer? Você já deve mapear essas perguntas da prefeitura e colocar ali no seu bloco de notas, porque quando você for falar ali com o seu cliente, você já tem essas informações, tá bom? Então, são as informações complementares da prefeitura. Alinhamos todos esses dados. Aí a gente precisa entrar aqui na parte de definição do método de assinatura. Qual que é o método de assinatura que esse cliente vai fazer? Então, você já precisa, ali na reunião com o seu cliente, já fazer a definição do método de assinatura. Então, por padrão, o ideal é que o cliente ele tenha o certificado digital. E ali, no começo do processo, você já alinha com o cliente. Olha, a gente precisa que você faça o certificado digital. Então, aí o ideal é você já ter uma parceira ali de certificado digital para você já passar essas informações para o seu cliente. Ó, o valor é tanto do certificado digital, vocês vão precisar fazer o certificado digital. Porque você tendo uma parceira de certificado digital, todos os certificados digitais que você faz ali para os seus clientes, é possível você ganhar também ali uma comissão pela venda do certificado digital. E aí você só direciona ali o teu cliente ali para quem faz ali a parte do certificado digital. Ah, beleza. Não vai fazer certificado digital ou não pode fazer certificado digital. A maioria dos sistemas integradores, eles têm a opção de assinatura via Gov. Então, vamos olhar aqui. Cadê? Ó, sistema integrar, tá? Então, todos esses sistemas aqui, ó, todos eles são com assinatura via Gov, independente do cliente ele ter ou não o certificado digital. Então, você precisa configurar a conta Gov do cliente para ele fazer a assinatura aqui dentro do sistema. Então, mesmo que o cliente ele tenha o certificado digital e ele passe esse certificado digital para você, ainda assim, quando você for tentar assinar, o sistema ele faz ali a sincronização com a conta Gov do cliente e vai ser preciso que ele dispare ali um código de validação dessa assinatura lá para o seu cliente, tá bom? Aqui no sistema do Empresa Fácil, ele já tem isso aqui separado, né? A parte de assinatura,
ele já tem separado. Então, você consegue assinar via conta Gov e assinar via certificado digital, tá bom? Então, todos esses sistemas aqui integradores, você consegue fazer, o ambiente dele já é separado para isso. No sistema Regim, tá? No sistema Regim também já tem essa separação, então, assinatura via Gov ou assinatura via certificado digital. Então, estamos aqui no Regim da Bahia, então tem do Pará também, Pernambuco e também o de Santa Catarina. E, por fim, a gente tem o do Rio de Janeiro, protocolo web. No protocolo web também a gente tem ali a possibilidade de fazer a assinatura via ou certificado digital ou via conta Gov também, tá? Então temos aqui a opção de assinar nesse processo. O que resta é aqui o sistema da JuCesp, tá bom? Deixa eu fazer o login. Então, aqui no sistema da JuCesp, a regra do processo aqui é que no VRE digital, então, quando você está fazendo processo ali pelo VRE digital, a assinatura do seu processo, ela precisa ser através de certificado digital. Então, vamos voltar aqui, cadê? Então, tá aqui, ó. Assinatura via certificado digital. Então, temos a assinatura via conta Gov. Temos aqui a assinatura física manual. Então, é possível ainda você imprimir o processo e o cliente ele ia assinar manualmente e você, como contador ou advogado responsável ali pelo processo, você pode reconhecer da fé pública de que aquelas assinaturas no documento são assinaturas verdadeiras, tá? E são válidas para registro na junta comercial. Não precisa você levar esses documentos lá no cartório para fazer a autenticação de firma. Não precisa mais fazer isso. Você anexa ali uma declaração de autenticidade e pronto. Basta entregar na junta comercial, junto com a identidade do contador ou advogado que está atestando essas assinaturas e junto também ali com as identidades ali dos sócios também, tá bom? Nesse processo. Então, na JuCesp, então, aqui, ó, na JuCesp, a gente tem casos que você pode também fazer a assinatura via conta Gov, mas é uma gambiarra que se deve ser feita aqui, porque você precisa baixar o documento, subir lá no assinador do ITI, imprimir a assinatura. Feita a impressão dessa assinatura, você tem que gerar uma declaração de autenticidade ali do contador ou advogado e anexar tudo isso lá dentro do processo. Então, dentro do processo da JuCesp, sempre que os sócios não podem assinar o processo dentro do ambiente da junta comercial, então aí só resta que o contador ou o advogado assine o processo eletrônico com o seu certificado digital. Então, pode ser feito isso também. Também temos as plataformas de assinatura digital fora do ambiente da junta comercial. Então, é possível o cliente não tem certificado, para ele não ter que assinar ou manualmente ou através da conta Gov, existem essas plataformas que você anexa lá todos os documentos que devem ser assinados, diz quem são os assinantes lá do processo e dispara essas informações para o seu cliente assinar todo o seu processo, tá bom? Então, você já precisa definir e alinhar isso logo no começo com o seu cliente. Feito isso, aí beleza, o que nós temos adiante é o tipo de contrato que será registrado, tá? Então, se vai ser o contrato
pelo sistema da junta comercial ou um contrato próprio com cláusulas específicas. Aqui tem um detalhe, nem todo sistema integrador ele aceita um contrato próprio elaborado com cláusulas específicas. A maioria dos sistemas, você gera o contrato dentro do sistema da própria junta comercial e aquele contrato é que você deve fazer o registro. Mas tem outros sistemas integradores que você já tem essa opção de você utilizar o seu próprio contrato. E aqui, caminhando aqui para a parte final, temos aqui a função do time comercial dentro do teu escritório, que é ele vai organizar todos esses dados, obter a validação com o cliente, então é preciso fazer o envio da proposta para o cliente poder validar todas essas informações, que tudo que você conversou com ele está dentro lá de um documento para você fazer o registro da empresa, tá bom? E a função do... Vamos lá, botar mais uma função aqui. Função do time societário. Então, às vezes, aí no seu escritório, comercial e societário são a mesma pessoa. Então, daqui, ó, registrar o pedido no sistema de processos. Então, se você tem um sistema de gestão de acompanhamento, aqui no nosso escritório a gente utiliza o sistema do Trello, tá? Para fazer esses acompanhamentos. Inclusive, deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só como tá aqui todos os nossos processos. Ó, tá tudo na tela aí, né? Então, cada coluna dessa é uma fase aqui no nosso processo, tá? Realizar contato, orçamento, contrato de prestação de serviço, criação do integrador, contratos aqui, registro digital, guardando assinatura, em análise pela junta, pendência, certificado para baixar, processo finalizado, cadastro no domínio ou organizar pastas na rede. Então, a gente tem toda uma estrutura aqui de acompanhamento dos nossos processos. Também disparar o pedido de viabilidade. Então, já precisa fazer o disparo desse pedido de viabilidade e gerar a guia de pagamento nos sistemas integradores quando é possível você gerar essa guia de pagamento e já deixar pago, porque quando você chegar lá na parte do registro digital, você já resolveu a questão de como que o processo vai ser assinado e a guia do seu processo ela já está paga, tá bom? Então, feito isso, desenhamos aqui todo o seu processo de como você vai organizar essas informações. Então, falamos hoje como organizar o processo de abertura de uma nova empresa. E aí, pessoal, vocês estão gostando dessas aulas, tá? Deixa aqui nos comentários aqui do YouTube o que vocês estão achando. Olha, e se ficou alguma dúvida, tá? Nesse processo, eu peço que vocês vão lá no nosso Instagram. Então, aqui na descrição desse vídeo, tem lá o link do nosso Instagram. E se você ainda não está seguindo o nosso Instagram, está perdendo as oportunidades e conteúdos que a gente tem lá. Tem muito conteúdo lá para vocês acompanharem. Então, já entra lá no nosso Instagram, pode ir lá no nosso direct ou depois eu vou deixar uma caixinha de pergunta mais personalizada para você escrever isso, mas pode ir lá no nosso direct e escrever lá para a gente, tá bom? E aproveita e já segue o nosso perfil ali do Instagram também. Então, obrigado a todos vocês que estiveram aqui até agora com a gente e até as próximas aulas.